Pronto, beleza. Então, gente, bom dia. Meu nome é Maria Dulce, eu sou uma das cofundadoras aqui da Iniciativa Logos. E sejam muito bem-vindos ao nosso evento inaugural do ciclo de 2023.2, que vai ser o nosso segundo ciclo desse ano. Então, eu vou apresentar minha tela aqui para começar a mostrar para vocês o que é a Iniciativa Logos exatamente. Acredito que vocês já estejam um pouco cientes do que se trata a nossa iniciativa através das nossas mídias sociais, tipo, através, né, do contato com nossas mídias sociais, mas essa apresentação a gente vai falar um pouco mais sobre como que é exatamente viver a experiência Logos e mais detalhadamente o que que vocês ganham com essa experiência. Então, beleza. Primeiro que essa plataforma aqui que eu estou usando é o Notion, que é a plataforma que a gente assim, usa do início ao fim na iniciativa Logos. É uma plataforma que está, assim, muito bem organizada, que vocês têm acesso a todos os materiais, que vocês têm acesso a feedback nela também. Então, tudo bem não saber mexer nela também, por sinal. Eu não sou a pessoa mais expert do mundo no Notion, mas é bem intuitiva a plataforma, então vocês conseguem aprender em pouquíssimo tempo. Mas, enfim, vamos começar. Conhecer a Iniciativa Logos. Então, quem nós somos? A Iniciativa Logos é uma instituição que nasceu em parceria com a Fundação Anísio Teixeira, que vocês vão ouvir mais sobre a fundação quando o Juliano for falar. Mas nós existimos porque nós identificamos uma lacuna no ensino e no acesso de oportunidades em relação à iniciação científica, à pesquisa científica para jovens do ensino médio. Porque existem escolas técnicas, claro, mas é basicamente onde você pode ter acesso à pesquisa científica. Se você não estuda em uma escola de ensino técnico, você provavelmente só vai ter contato com essa área acadêmica quando você estiver na faculdade. E nosso propósito é justamente que jovens do ensino médio, ou dependendo do nono ano, possam ter acesso a, a essa experiência desde cedo, mesmo que seja de uma forma mais introdutória, só que isso já faz uma grande diferença para quando você chega na faculdade, que você já não está ali aprendendo a linguagem, como que escreve, a estrutura, naquele momento. Você já chega, assim, sabendo basicamente de tudo que você precisa saber para fazer iniciação científica na faculdade. O que é uma grande vantagem. Você já pode chegar na faculdade conversando com professores para se envolver em projetos deles, enfim. É um grande, grande avanço. Você já chega com uma vantagem enorme na faculdade. E o diferencial da iniciativa Logos é justamente a nossa visão para a educação. A gente não acredita nessa hierarquia que o professor fala e que o aluno só tem que escutar, muito pelo contrário. Na iniciativa Logos, a gente acredita na relação, assim, a gente dá nome para os nossos, para as pessoas que formam a iniciativa Logos de mentores e mentorados. Então, ao invés de professor e aluno. Mas a gente dá justamente esse nome por causa da gente não acreditar na hierarquia, né, de professor e aluno, e a gente acredita que, na verdade, o mentor e o mentorado, ambos, vão aprender durante o ciclo, no nosso primeiro ciclo. Inclusive, a gente teve uma mentorada, Helena, que ela estava falando sobre moda, e assim, o papel social da moda, como que a moda influencia a economia, enfim. E o nosso mentor, o mentor da Helena, eu acredito que era até Juliano, se eu não me engano, mas ele não tem uma formação, assim, a princípio de moda, mas ele tem uma formação nas ciências sociais, só que com esse tema que a Helena escolheu, tanto ela, a Helena, tanto quanto o Juliano, aprenderam muito, porque ele, para poder ajudar ela também, ele teve que fazer muita pesquisa sobre a área, procurar autores que ele não tinha tanto contato antes, então, tanto as duas partes saem muito, muito beneficiadas. Então,
os dois acabam aprendendo de uma forma proporcional. A missão da iniciativa Logos é, como eu mencionei antes, justamente popularizar o acesso da iniciação científica, despertar o interesse de estudantes para a produção científica, incentivar a escolha de carreira na área acadêmica, que é uma área que hoje em dia é muito pouco valorizada, mas que também poucas pessoas é pouco valorizada justamente porque poucas pessoas conhecem a importância dessa área, e também possibilitar, perdão, que estudantes tenham assim, os interesses deles mais inusitados, explorados. Eu, por exemplo, eu fiz uma pesquisa sobre futebol, que é um tema que não é, assim, não é um tema comum de pesquisa, é um tema bem nichado, só que a gente tem espaço para absolutamente todos os temas que vocês escolherem na iniciativa Logos, porque a missão é justamente que esses interesses sejam explorados da melhor maneira possível, e a gente tem justamente os mentores mais qualificados para que eles possam auxiliar nossos mentorados nesse processo intelectual, nesse desafio que os estudantes escolhem para si mesmos. Opa! Então, nosso programa de iniciação científica, ele dura aproximadamente 12 semanas, o que é 3 meses. E o produto final tem como, o objetivo é ter o produto final um artigo científico de 12 a 15 páginas. O curso é todo ministrado por Juliano, que vai falar já já um pouco mais especificamente sobre o curso. Só que o curso ele foi desenvolvido justamente em parceria com a Fundação Anísio Teixeira. Esse curso ele tem mais ou menos 10 aulas, ou seja, são 10 horas no final das contas. Paralelamente dessa 1 hora semanal, que é uma aula teórica, vocês vão ter uma mentoria individual gratuita, que é com o mentor de vocês, que aí já fica mais, é o horário mais arbitrário, porque aí vai depender realmente da comunicação do mentor e mentorado, o que funciona melhor para os dois. Se eles vão definir um encontro em um dia e um horário específico, toda semana, ou se cada semana eles vão decidindo um horário novo, enfim, isso aí depende mesmo da rotina do mentor e do mentorado, mas no final das contas, o programa exige 2 horas de disponibilidade semanal, que não é negociável, e para o resto da semana também tem o trabalho individual, que aí também depende de cada mentorado. Tem mentorado que utiliza 5 horas de trabalho individual por semana, tem mentorado que utiliza 10 horas, 12 horas, enfim. Isso aí vai dependendo mesmo da quantidade de texto que você vai ler, da quantidade de trabalho que você está disposto a fazer, mas a gente recomenda que você separe, no mínimo, semanalmente, umas 8 horas de trabalho individual. Mas não se preocupem, não é separem 8 horas, no sentido de, tipo, tenham 8 horas consecutivas livres. Não, de jeito nenhum. Você pode fazer um trabalho muito bem feito, dividindo o seu tempo de forma mais picotada, sabe? No sentido de, tipo, trabalhar um pouco a cada dia. 40 minutos hoje, 2 horas amanhã, 30 minutos depois. Então, o jeito que melhor funcionar para você. Essa questão de tempo é bem flexível. Você só tem que realmente ter esse tempo disponível e ter noção que é bastante trabalho que é exigido para você fazer um bom artigo. Então, no final do processo, vocês vão ter seus textos todos publicados na revista da Casa Anísio Teixeira. E a gente também tem esse objetivo de destacar alguns artigos, assim, os artigos que a banca avaliadora que a gente vai ter julgar como artigos de destaque. Então, aqui, nossos mentores e mentorados. Esse mentor é o Pedro, que ele está nesse ciclo agora que a gente está trabalhando. O Pedro, ele é formado pela UFRJ, ele é incrivelmente apaixonado pelas ciências sociais, ele é uma pessoa incrível que a gente teve a oportunidade de conhecer nesse ciclo. Hoje em dia, ele acabou de se mudar
para o estado do Pará, em Belém, para trabalhar na Secretaria da Educação em um processo na política pública de alfabetização do, né, do estado. Ele está trabalhando agora no governo, mas o Pedro ele vai dar o relato dele sobre como é ser mentor da Logos em breve, então vocês vão ouvir mais um pouquinho dele. E essas aqui são nossas mentoradas do ciclo passado, que são a Helena e a Sabrina. A Helena é de Cipó, na Bahia, e aqui eu tinha mencionado ela um pouco mais cedo, mas o tema dela foi como a dinâmica comercial afeta a relação das novas gerações com a moda. E esse aqui é um relato dela, que não tinha tido oportunidades para aprimorar minhas capacidades em escrita, leitura e pesquisa, já que minha experiência escolar sempre se deu em escolas públicas com uma estrutura mais precária. Então, esse é justamente o nosso objetivo, fornecer essa estrutura para estudantes que não têm essa oportunidade de ter acesso à pesquisa científica. E tem a Sabrina Gabriele também, que era também da Bahia, mas de Paulo Afonso, que o tema dela era qual o impacto das mudanças climáticas em municípios do Recôncavo Baiano, que tem sua economia pautada na produção agropecuária. E aqui, de novo, lendo o relato dela, a participação na iniciativa Logos é uma oportunidade de adquirir mais autonomia e protagonismo enquanto estudante, pois, ao invés de me ver presa ao papel de coadjuvante que o sistema escolar acaba impondo aos estudantes de ensino médio, eu estaria participando ativamente do processo de construção e de divulgação do saber científico, que ela falou perfeitamente. Aqui também é o nosso mentor desse ciclo, que é o Tiago dos Anjos, que é uma pessoa assim também incrível, que é licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, e que justamente ele é nosso mentor esse ciclo, mas nesse quesito de experiência de mentores, o Pedro vai falar mais um pouco sobre isso, então daqui a pouco vocês vão ouvir mais sobre essa parte. Sobre o nosso impacto, como eu tenho mencionado, nosso objetivo é atingir as pessoas que têm menos oportunidades. Então, com esse objetivo, a gente acaba atingindo pessoas de todo o Brasil, principalmente no interior. Nos nossos últimos ciclos, a gente tem tido poucas capitais, se eu não me engano, o que é só um padrão curioso, mas a gente é, obviamente, aberto a absolutamente todas as regiões, todos os lugares do Brasil. Qualquer pessoa que estiver interessada é muito bem-vinda. E a gente também claro, nosso objetivo principal, junto com a divulgação do conhecimento científico, é se tornar essa rede de apoio. Isso aqui é um retrato dessa relação entre mentor e mentorado que a gente tem o objetivo de construir ao longo de 12 semanas. Afinal, o mentor e mentorado, eles vão estar ali trabalhando juntos, toda semana vão estar fazendo um encontro semanal, além de discussão e conversa no WhatsApp, tirar dúvida, enfim. Querendo ou não, vocês desenvolvem uma relação que muitas vezes pode se tornar uma relação que você vai tirar muito proveito para o resto da sua vida. Você pode construir um amigo ali nesse mundo hostilizado que as pessoas acreditam que é a academia, que também pode ser realmente, mas você encontra ali uma rede de apoio e também uma fonte de inspiração. E é justamente o que a Isadora comenta aqui, que Isadora ela foi mentorada pela Lara, e aí a Isadora fala, a Logos foi e está sendo um divisor de águas em minha vida. Aprender a fazer pesquisa e a pensar de maneira científica é uma experiência enriquecedora, que como moradora de zona rural, só pude encontrar na Logos. Além das aulas, a iniciativa me permitiu interagir com pesquisadores e cientistas, o que me inspira a seguir carreira acadêmica. No fim, eu só tenho a agradecer à iniciativa Logos. Por fim, a gente tem aqui nossos parceiros. A gente tem a Rede Com Causa Brasil, que é um programa promovido pela Unicef, que tem como objetivo desenvolver na América Latina grupos de jovens para cumprir a agenda de 2030, para o desenvolvimento sustentável. Então, a Logos, a gente participou do programa da Concausa, que é um programa, eu não me lembro exatamente o tempo que a gente estava acabou se envolvendo com Concausa, acho que foi por volta de 2 meses que a gente estava participando ativamente do programa.
que a gente se encontrava com outros líderes da América Latina que tinham o mesmo objetivo que a gente, em desenvolver a educação na, na própria América Latina, né, claro. Mas, enfim, um programa muito inspirador, que a gente tem muita sorte de ser parceiro. E também a Fundação Anísio Teixeira, que é como a gente está aqui hoje, né, que foi com quem a gente acabou nascendo, foi quem deu espaço para a gente crescer. E como presidente da Fundação Anísio Teixeira, tem o nosso instrutor acadêmico, que é também nosso supervisor acadêmico, que é Juliano Matos, que é graduado em Psicologia pela UFBA e também mestre e doutor em Educação. Ele já foi professor de Metodologia na Universidade Católica de Salvador, por isso que ele está aqui hoje ensinando a gente Metodologia. E ele tem mais familiaridade, ele também é mentor dos mentorados, claro. E ele tem assim, ele tem mais trabalhos com ceticismo, epistemologia, filosofia da ciência e pedagogia. Então, agora vocês vão ouvir um pouco mais sobre o nosso curso, exatamente como que se dá, os temas que a gente aborda com o Juliano. Então, passo a palavra agora para ele falar um pouco mais sobre isso. Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Pronto, vamos lá. Deixa eu dizer para vocês, falar um pouquinho primeiro da Fundação Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é um educador baiano, ele teve uma carreira muito destacada na educação brasileira. Ele, na década de 20, teve com Dewey nos Estados Unidos, ele pensou a educação de uma forma muito particular. O Dewey é um filósofo pragmático americano, ele aprende com Dewey fundamentos da escola progressiva, traz para o Brasil e culmina na década de 50, construindo na Bahia uma escola parque. É uma escola que atua no contraturno do turno convencional, que ocorre em escolas classe. O Anísio Teixeira pegou o modelo americano, que é conhecido como sistema Platum, de turnos e contraturnos, sendo que os contraturnos são sempre complementares ao que se passa nas escolas classe, integrando a educação, né, com dezenas de habilidades. Entre elas, a questão do pensamento científico, pensamento artístico, a prática de artes, a prática de... Hoje não é tão comum, mas na época, na década de 50, era comum as chamadas... toda a parte de artesanato, marcenaria, alfaiataria, isso era muito comum na década de 50. Na Escola Parque de Salvador você encontra isso, inclusive. Mas a ideia era fazer uma educação integral, uma escola capaz de identificar todo tipo de habilidade, todo tipo de capacidade, de todos, na sua particularidade, na sua individualidade. Esse modelo de educação, infelizmente, não avançou. É um modelo de escola... Você teve reedições disso depois, com Darcy Ribeiro, em São Paulo, com a Marta Suplicy. Alguém já ouviu falar do CIACS, do Brizola, ou do CELS, da Marta Suplicy. Tudo isso foram tentativas anisianas de recuperar a integralidade da educação em um único equipamento. Tá? Mas não aconteceu assim. A melhor forma é você ter uma escola destacada, uma escola parque, fazendo contraturno de escolas classe. É isso que acontece aqui, olha. Eu coloquei essa imagem. Isso aqui é a Casa Anísio Teixeira, lá em Caetité. Essa casa, ela funciona como uma espécie de escola-parque para o Sistema Municipal de Escolas Classe. Ou seja, os alunos, durante o período da manhã, têm as suas aulas convencionais nas escolas classe, tá? Vocês vão entender porque eu estou contando essa história toda, tá? Você vai ver que vai ter uma hora que a gente vai chegar na Logos, mas é importante vocês entenderem por que a Fundação acolheu a iniciativa Logos. Qual é a perspectiva pedagógica e institucional que está por trás desse acolhimento, tá? Então, veja, o que é que acontece? Os alunos, no primeiro turno, eles têm aula nas escolas classe, aulas mais convencionais, aulas de conteúdo mais convencional. Afinal de contas, existem parâmetros curriculares nacionais, a gente tem que atender uma série de... E no contraturno, na parte da tarde, depende se ela estuda pela manhã ou à tarde, ela vem para a Casa Anísio Teixeira. Aqui na Casa Anísio Teixeira, você tem todo um conteúdo complementar ligado à arte, ligado à educação musical, por exemplo. A gente tem aqui um núcleo do Neo Gibá,
atuando conosco, que é uma iniciativa da Bahia destacada no Brasil inteiro. A gente tem aula de música, aula de arte, contação de história. Nós temos toda a parte de curso enfim, de economia digital. A gente tem uma série de iniciativas bem interessantes na casa. E funciona com uma série de atividades culturais, lúdicas, esportivas, de lazer, para complementar a educação e conseguir a educação integral. Veja que eu falei a palavrinha ciência, e aí que a Logos entra. A gente entendeu que essa iniciativa ela poderia compor, dentro dessa perspectiva anusiana, tá? Pode ser um componente de uma escola-parque. Bem-vindos à iniciativa Logos, é uma espécie de escola-parque, tá? Que tenta complementar, faz uma complementação, né, da educação convencional, possibilitando o acesso à ciência, a lidar com o pensamento científico, montagem de problema, construção de hipótese, como é que testa, revisão bibliográfica. O Anísio Teixeira defendia muito essa perspectiva. Ele dizia que a ciência não podia acontecer só na universidade, que pouquíssimos brasileiros chegam à universidade. Logo, pouquíssimos brasileiros teriam acesso ao pensamento crítico, científico, enfim. Então, ele defendia que a ciência viesse o quanto antes, o mais rápido possível, na forma da educação integral para a educação primária, como ele chamava à época. Tá? Então, a gente tem uma perspectiva anisiana e a aderência da iniciativa Logos casou com essa perspectiva do Anísio Teixeira. Tá? Tem muita coisa, gente, aí do Anísio Teixeira publicada. Quem tiver interesse, curiosidade, nós hoje participamos de uma cátedra bem interessante. Semana que vem eu vou estar em Caetité fazendo o lançamento nacional da cátedra junto com a Unesco. A gente participa da cátedra Cidades que Educam e Transformam. Olha como já mudou. A educação integral hoje não é só a escola que faz, é a cidade que tem que educar. A perspectiva se ampliou muito. Hoje são as cidades educadoras. Na Europa, você tem essa perspectiva que nada mais é do que você articular todo equipamento público ou não público, mas que dialogue com a cultura e com o conhecimento e pega todos os equipamentos, arquivos públicos, quadras de esporte, piscinas olímpicas, museus, enfim, todo tipo de equipamento que você tenha e integrá-los ao currículo das escolas e fazer a cidade educar. A escola não pode segregar aluno de tua vida prática, de sua realidade. A cidade é que educa. Veja, a perspectiva não é fácil, é desafiador, sobretudo para as nossas cidades no Brasil. Mas Caetité, porque tem uma casa Anísio Teixeira, a gente vai conseguir fazer uma experiência bem interessante com essa cátedra da Unesco. Aí, veja, vamos lá, só para a gente continuar. Maria Dulce, Júlia e Pimenta tiveram experiência e me procuraram, todos fascinados, né, com a experiência que tiveram com produção de texto científico, pesquisa, ainda no ensino médio. Né? Existem iniciativas nos Estados Unidos, existem iniciativas na Europa, que fazem ciência, sim, no ensino médio. É bem interessante. Maria Dulce relatou aí um artigo que ela fez sobre futebol, que é bacana. E é uma iniciativa de Harvard, por exemplo. Outras universidades, Cambridge, Oxford, todas, no mundo inteiro, têm iniciativas semelhantes a Logos. E é um coletivo de jovens autogestado, eles fazem a gestão, ou seja, eles aprendem a lidar com a organização social do conhecimento, eles aprendem a lidar com essa discussão entre pares, né? E os mentores também fazem parte dessa construção coletiva. É um coletivo que se autodetermina, faz a sua autogestão e buscando juntos, todos juntos, fazer ciência, entender melhor, afinal de contas, o que é isso, o que é ciência. A gente passou por um período de negacionismo absurdo. É evidente que é um grande sintoma social de uma falha imensa nos sistemas de educação do mundo inteiro. O analfabetismo científico, mesmo nos Estados Unidos, ele é imenso, é impressionante. E é um paradoxo, porque a gente convive com conquistas da ciência todo santo dia. A gente está aqui agora fazendo isso, gente. Né? Então, veja, os satélites, tudo.
os anestésicos, os antibióticos. A gente vive imerso em ciência e, ainda assim, a ciência dá demonstrações de sua potência todo santo dia, né? Em automóveis, aviões, todas as formas, e, ainda assim, um ceticismo completamente nihilista, um ceticismo nihilista completamente desarrazoado, ainda conseguiu ocupar tanto espaço em nossa sociedade, nosso imaginário, em nossas mentes, o que é um absurdo. Então, uma iniciativa dessa, e com a força, com a espontaneidade com que surgiu, e vale ouro isso em educação, espontaneidade, curiosidade, é o combustível, isso vale ouro. Você ter essa... tem sido maravilhoso acolher a Logos na Fundação de Teixeira. Tem uma aderência total, perspectiva nisiana, tá? O papel da Fundação e a iniciativa Logos, que vem reproduzindo. A ideia é formar multiplicadores, é que não pare por aqui. Lá adiante, quando Maria Dulce, quando Júlia, quando todos forem tomar conta das suas vidas, a gente espera deixar a Logos, que a Logos continue. Chegue gente nova, se interesse, mantenha. A Fundação também vai, enquanto a Fundação existir, ela já tem mais de 22 anos, deve existir por muito mais tempo, entendeu? É um programa, vamos colocar assim, prioritário para a Fundação, tá? A iniciativa é bem bacana, eu faço uma introdução à ciência, né, bem interessante. A gente faz umas aulas de metodologia usando literatura, usando o Sherlock Holmes, usando o Edgar Allan Poe. A gente pega exemplos do Darwin, a gente pega exemplos do Einstein, do Newton, da descoberta de Netuno. Eu separei, né, da história da ciência alguns episódios que são muito marcantes, que mostram como a ciência funciona. As últimas aulas a gente estudou o Thomas Kuhn rapidamente, a estrutura das revoluções científicas, que é um texto sofisticadíssimo de sociologia da ciência, mas, para minha surpresa, não foi difícil. Todo mundo entendeu a incomensurabilidade dos paradigmas, o que é ciência extraordinária, ciência normal. Veja que, com tranquilidade, dá para você fazer, né? Tem um período da ciência normal que ele é cumulativo, mas, de repente, existe um não cumulativo, que esse sim é revolucionário, é esse que muda o paradigma e a forma de pensar. E, para minha surpresa, foi muito bem recebido, né? E a ideia é essa, entender melhor a ciência, entender melhor como a ciência funciona, como ela é aplicada, por que o pensamento científico ele é tão potente, nos dá coisas na tecnologia, e porque ele também não pode ser dogmatizado, né? A ciência também não pode virar um problema. A ciência é um só tempo, é uma construção extremamente rigorosa, mas impermanente, né? Pode parecer paradoxal, mas não é. É exatamente isso. Então, vejam, é uma alegria imensa a gente estar com a iniciativa Logos, tá? Eu tenho dado minha contribuição, mas quem faz a iniciativa Logos acontecer, tem que ser assim, são vocês. É um trabalho de investigação, de descoberta coletiva, conjunta, tá? Eu vou estar sempre contribuindo. Minha vida profissional não é simples, entendeu? Eu tomo conta eu trabalho numa empresa de energia, nós temos 10 usinas em 5 estados brasileiros, eu fico, às vezes, rodando aí o país, mas sempre dando atenção e prioridade, tanto para os mentorandos quanto para a iniciativa, tá? Eu acho que eu já falei demais, mas é só para dizer que continuamos acolhendo vocês e vamos fazer ciência, gente. Vamos fazer ciência, vamos entender a ciência, vamos combater o negacionismo, vamos tentar... E é fundamental para a democracia, tá? Só para fechar. É dessa forma que a gente constrói consciência crítica, que a gente se politiza, né? Por incrível que pareça, uma das consequências da formação em ciência é essa criticidade, que é fundamental para que a gente não deixe nunca, né, os totalitarismos, os fascismos de plantão ocuparem espaços com suas estratégias dogmáticas, entendeu? A gente vê isso aí, já viu isso acontecer ao longo da história por diversas vezes, tá? Tem um ceticismo, talvez na próxima aula, aí para as meninas, vai ser sobre ceticismo, a importância de duvidar. Foi até minha tese de doutorado foi sobre isso, né? A tese diz mais ou menos o seguinte, que dúvidas articuladas são muito mais
poderosas do que certezas desarticuladas, entendeu? Mas aí é só um pouquinho de calma para a gente. Mas vamos falar de ceticismo, que eu acho que é um exercício bacana, né? Então, gente, é isso. Que bom estar com vocês de novo. Deixar aqui um grande abraço para todos, para mentores, mentorandos. É uma alegria estar fazendo parte desse movimento com vocês. Tá? Maria Dulce falou aí, a gente adora chamar essas nossas aulas de interação, são interações, a gente prefere chamar de interação. A gente quer deslocar um pouco o lugar do professor, tirar um pouco essa carga de autoridade prévia e tal, de alguma forma existe, é evidente, mas a gente tem que hoje meus filhos me educaram bastante e vai ser sempre assim, porque a informação hoje ela está começando a correr de baixo para cima, é impressionante, né? Esse aqui é um exemplo nosso, é um exemplo disso, de como esse movimento se estruturou de espontaneidade, com forte base tecnológica, é evidente, não é? A gente faz tudo isso aqui de forma integrada, mas temos que trazer a ciência para a educação básica, temos que trazer a ciência para o pensamento. É possível, dá para fazer, entendeu? Como um componente, tá? De contraturno, de educação integral, de escola-classe, na perspectiva nisiana. É mais ou menos isso, tá? Em termos um pouquinho mais técnicos, tá? Mas qualquer dúvida, estou à disposição. Falei demais, gente? Não, tá no tempo certo, fique tranquilo. Mas exatamente isso, fala perfeita. E para contribuir para essa noção que você acabou de falar, né? Óbvio que essa hierarquia entre quem está ensinando e quem está aprendendo existe, mas que a gente na Iniciativa Logos tenta meio que assim, meio que desmantelar essa noção que só uma pessoa, só uma parte está ensinando e só uma parte está aprendendo. E aí, para isso, eu vou chamar Pedro agora para contar sobre a contribuição dele na Logos como mentor e a experiência dele nesse ciclo, como é que está sendo. Então, Pedro, por favor. Bom dia, queridas e queridos. Vocês me escutam bem? Perfeito. Muito prazer. Me chamo Pedro Gali, sou mentor do atual ciclo de iniciação científica da Iniciativa Logos. E reiterando o que Juliano Matos acabou de falar, estamos aqui para fazer ciência. Estamos aqui realmente para expandir os horizontes dessa prática tão necessária ao bem-estar da humanidade, para fora dos muros da universidade, de forma que atinja os jovens desde o ensino médio, né? E eu sou sociólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E hoje tenho o prazer de, depois de ter passado por diversos institutos de pesquisa, ter passado pelo terceiro setor, ter passado pela iniciativa privada, hoje estar trabalhando na Secretaria de Estado de Educação do Pará com políticas públicas de alfabetização. E o que me trouxe até esse cargo não foi meramente habilidades técnicas que eu adquiri que foram úteis para isso, não foi meramente uma educação instrumentalizante que me capacitou para esse tipo de serviço. O que me trouxe até aqui foi a ciência. Foi através da ciência que eu pude aprender o quão valioso é aprender a causa das coisas e, com base nessas evidências, agir para transformar o mundo em um lugar melhor. Portanto, a única razão de eu ter decidido me envolver com educação, com alfabetização, foi o fato de que, estudando ciências sociais, eu compreendi o quão danosas a nossa sociedade são as desigualdades de todas as espécies. E, bem, o que eu considero ser os dois mecanismos mais geradores de desigualdade são justamente a educação e as ocupações, né? A educação por capacitar os indivíduos para o pleno desenvolvimento, plena execução da cidadania e, portanto, abrir as oportunidades em suas vidas, e as ocupações por ser efetivamente o que gera renda para esses indivíduos, né? E os coloca em determinadas posições de status social, né? Foi por isso que eu escolhi trabalhar com educação, sobretudo no setor público, né? Pois, bem, tratando-se
de educação básica pública, tratando-se de alfabetização de crianças nas escolas públicas. Sinto que estou ajudando a combater a desigualdade de oportunidades educacionais na fonte. E somente estou aqui porque um dia decidi cursar Ciências Sociais, muito inspirado por um grande amigo, professor do ensino médio de Sociologia e Filosofia. E, felizmente, esse que é um caminho tão marginalizado, que as pessoas duvidam tanto no Brasil, me trouxe frutos muito maiores do que eu poderia imaginar tão cedo na minha vida. Eu conheci a Logos através das redes sociais, né? Eu sou do Rio de Janeiro, e a Logos é uma iniciativa que, como foi descrito aí, nasceu na Bahia, e, felizmente, com a ajuda da tecnologia fomentada pelos avanços científicos, como disse Juliano, tive acesso a conhecer uma oportunidade como essa, né? Eu imediatamente não tive dúvida que eu gostaria de participar de forma assídua, pois levar a ciência, levar conhecimento técnico e científico das ciências sociais, sobretudo, que é a área a qual eu sou apaixonado e me dedico, para jovens do ensino médio, eu não consigo imaginar uma coisa mais potencialmente transformadora para o futuro da nossa sociedade do que isso, né? A Logos começou há muito pouco tempo, estamos ainda no nosso segundo ciclo, vamos para o terceiro, mas eu sonho realmente que um dia ela possa se desenvolver a ponto de atingir centenas de jovens em um único ciclo, com centenas de mentores no Brasil inteiro, quem sabe comentando também outros campos da ciência, diferentes das sociais, de forma que a gente possa realmente desenvolver jovens cientistas para pensar o nosso país em todos os campos. E esse sentimento de colaboração com a juventude, de compreensão de que é muito valioso compartilhar esse tipo de expertise, de prática para as pessoas antes de sequer elas entrarem na universidade, sobretudo em um país tão desigual como o Brasil, no qual jovens que estudam em grandes escolas privadas têm muitas oportunidades de extracurriculares desde cedo, aprendem muita coisa diferente da grade curricular, enquanto jovens em escolas públicas às vezes não têm nem professores das matérias básicas, né? Levar esse conhecimento para esse público é potencialmente uma das coisas mais transformadoras que pode ocorrer na vida de um menino, uma menina que está pensando ali em trilhar o caminho das ciências, né? E por isso estou aqui. Sou mentor de 2 meninos, Arthur e Matheus. Um beijo para eles. Matheus é de Brasília e Arthur é de Minas Gerais. E são pessoas muito diferentes entre si. Um é bastante de humanas, outro já é bastante de exatas, mas os dois carregam a paixão e o interesse pelas ciências sociais igualmente, né? Matheus está pesquisando questões relativas ao meio ambiente, a mudanças climáticas, ao bem-estar da humanidade, e Arthur está pesquisando acerca da prática de extracurriculares pelos jovens da educação básica no Brasil. E esses dois são temas que, particularmente, não eram da minha expertise anteriormente. Eu sou um pesquisador da área da desigualdade social, da pobreza, do trabalho, do funcionalismo público, sobretudo, e da educação. Mas esses dois temas, sobretudo a questão ambiental, eram coisas que eu não era muito ligado. Mas ciência é isso, ciência é uma aventura, ciência é uma exploração, né? A gente não pode se prender a somente aquilo que a gente tem interesse, enquanto mentor, sobretudo, pois os jovens têm interesses diferentes de nós. E, independentemente do seu interesse, o método científico é o mesmo, né? As metodologias a serem aplicadas são diferentes, a literatura é diferente, mas o caminho a ser percorrido é o mesmo e pode ser ensinado para qualquer tema de qualquer área do conhecimento. Então, está sendo uma experiência maravilhosa. Eu comecei a ser mentor da Logos no Rio de Janeiro e isso pegou o meio do processo de mudança para Belém do Pará e foi caótico, está sendo caótico, ainda estou tendo muito perrengue aqui de mudança de estado, mas mesmo assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça deixar de lado, desistir, de forma alguma, porque eu estou amando o que está acontecendo aqui nessa iniciativa. Eu pretendo continuar com muita honestidade como um mentor fixo para todos os outros ciclos até onde me for possível,
porque essa é a palavra realmente que define a Logos para mim, apaixonante, né? Ciência é apaixonante, ciência é o que transforma o mundo, é o que transforma a vida das pessoas. E as ciências sociais, sobretudo, são um campo que permite que o jovem estude, analise e compreenda as questões que afetam objetivamente a sua vida no cotidiano. As pessoas vivem em sociedades, né? E isso faz com que existam dinâmicas que afetam a vida delas, cuja expertise das ciências naturais sozinhas não conseguiriam abarcar. Então, estudar ciências sociais revela para os jovens aspectos muito relevantes sobre suas vidas, sobre a desigualdade que os afeta, os preconceitos que os cercam, a violência que os impede de ter oportunidade na sua vida. E a Logos proporciona esse tipo de reflexão para pessoas desde muito cedo em suas vidas. Então, eu deixo um convite muito honesto de um pesquisador apaixonado e, igualmente, o Juliano comentou, muito ocupado também, né? Nós todos temos nossas vidas profissionais e, por óbvio, elas exigem muita dedicação. E, mesmo assim, estamos aqui dedicados voluntariamente a uma iniciativa como é a Logos, né? Não ganhando nada além da certeza que estamos colaborando para que talvez um jovem, uma jovem que nós estamos ensinando hoje possa se tornar um grande cientista que vai ter também esse ímpeto de compartilhar seu conhecimento no futuro com outras crianças, com outras pessoas em idade escolar. Então, bem, isso transforma o Brasil. Isso tem um potencial de realmente fazer com que as próximas gerações de cientistas sejam formadas pelo povo a quem a ciência deve servir. Então, caso seja da sua vontade se candidatar para ser mentor da Logos, caso você ainda esteja no ensino médio e queira se candidatar para ser mentorado da Logos, de verdade, é uma oportunidade como nenhuma outra. Eu, antes de entrar na universidade, não sabia o que era uma iniciação científica e foi, de longe, a oportunidade que mais transformou a minha vida dentro da universidade, né? E eu não sei o que eu não daria para ter tido a oportunidade de começar a fazer iniciação científica desde o meu ensino médio. Eu tenho certeza absoluta que isso teria me desenvolvido intelectual, técnica e socialmente muito além do que sou hoje. Então, se você tem interesse por ciência, se você tem interesse por aprender metodologia científica, aprender mais sobre os temas do seu interesse a partir do método científico, não pense duas vezes antes de se candidatar para a Iniciativa Logos. Como mentor, nós não apenas ensinamos, mas também aprendemos muito da vivência dos jovens que estão lidando conosco, aprendemos muito dos temas de interesse deles, que são normalmente diferentes dos nossos, né? E aprendemos muito sobre, bem, como podemos ser didáticos ao ensinar metodologia científica. Eu sonho um dia em ser um acadêmico e certamente o maior componente desse meu sonho é ser um grande professor de métodos científicos para meus alunos. Então, eu estou começando aqui na Logos, eu cometo erros, eu tenho imprevistos, sobretudo por estar em um momento de mudança como atualmente estou, mas eu não tenho certeza que ciclo a ciclo eu estarei melhorando, estarei sendo um melhor mentor para os meus mentorados e não tenho dúvida também que eles estão amando embarcar nessa aventura dialética de aprendizado e de ensinamento junto comigo. Então, sigamos em frente, sigamos juntos. Espero realmente que os próximos ciclos sejam muito mais recheados de mentores e de mentorados. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que, com o sentimento que nos move de amor à ciência, amor à educação, amor ao Brasil, amor à juventude, amor ao futuro que a gente pode ter nesse país, muita esperança, a gente vai conseguir tornar a Iniciativa Logos um movimento sem precedentes nesse país. Então, vamos juntos, queridos. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês de como está sendo essa minha experiência incrível e ficarei muito feliz de ver meus futuros colegas mentores, nossos futuros mentorados
em plena harmonia, se dedicando à produção científica como ela merece. Relato encantador, Pedro, de verdade. Você sempre fala bonito, mas nossa, muito, muito legal mesmo ouvir seu relato. E o convite que você faz também aos futuros mentores, futuros mentorados. É muito, muito bom de ouvir. E a Logos tem muita, muita sorte de poder contar com você nesse ciclo e também nos que vão vir no futuro. Então, muito obrigada mesmo. E agora a gente vai ouvir outro relato, que é o relato de Arthur, que é um nosso mentorado desse ciclo, que ele vai contar um pouco da experiência dele também nesse ciclo e como que está sendo com a iniciativa Logos. Então, pode falar, Arthur. Antes de tudo, bom dia a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Eu me chamo Victor Arthur, mas eu prefiro que me chamem apenas por Arthur. Eu sou um dos participantes do atual ciclo de pesquisa, do ciclo 1 de 2023. O tema que eu estou trabalhando na minha pesquisa, sob orientação do Juliano, é sobre como a educação está se comportando em relação ao uso do chat GPT e novas tecnologias. Esse tema de pesquisa é muito interessante e dentro da experiência da Logos, falando de aluno para alunos que estão me ouvindo, é algo que transforma a sua perspectiva de mundo de diversas maneiras. A gente, muito acostumada com aquela aula monótona, onde a gente só entra e escuta, vir para algo assim é sempre desafiador, que a gente está meio que saindo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, entrando numa experiência onde a gente não só escuta, onde a gente tem que pôr a mão na massa e fazer o trabalho. Essa diferença é muito boa para vocês, é muito boa no sentido de aprender. Uma coisa que você não está acostumado e uma coisa que com certeza vai ajudar muito na sua qualquer decisão de carreira que você tenha. Dentro da Logos, a gente aprende muito sobre várias coisas, desde a parte técnica sobre o processo de produção científica, quanto também sobre pessoas. A gente aprende sobre aprender, sobre ouvir e sobre ensinar, tanto com os nossos mentores, tanto com os outros mentorados. A gente acaba criando um âmbito até familiar, às vezes, onde muitas vezes, depois de um encontro, a gente acaba trocando uma ideia, ajudando outra pessoa na pesquisa dela, dando opiniões. É com certeza um ambiente muito bom para você que quer aprender produção científica. Mesmo eu, que antes do programa já tinha um certo contato com esses tipos de programas e conteúdos, vindo para cá a experiência mudou de uma forma muito diferente. Porque a gente, como eu disse, e como já foi ressaltado várias vezes, na educação brasileira, infelizmente, não temos acesso no ensino médio, uma educação básica com tanta frequência. Então, quando a gente tem uma experiência dessas, com certeza acaba sendo divisor de águas em diversos pontos. Mentalidade, no seu conhecimento próprio e na forma como você enxerga a educação e ciência. Os mentores, não tenho o que falar, eles falam por si só. O Pedro falou por si só, o Juliano falou por si só. São pessoas incríveis que estão dispostas a nos ouvir e a nos ensinar, assim como aprender com a gente. Com certeza é uma coisa muito diferente do padrão que nós temos na educação brasileira, mas é uma coisa simplesmente maravilhosa. Você se sente, além de aluno, como professor. Você ajuda uma pessoa a aprender e aprende junto com ela. Com certeza é uma coisa que vale muito a pena. Um ponto que eu acho legal ressaltar sobre é muitas pessoas devem ter medo de entrar num programa assim por achar que só tem essa pessoa super inteligente que entra, ou essa pessoa com um currículo gigantesco. Não. Se você está no ensino médio e você quer aprender, você pode entrar. Esse é o objetivo e esse é o convite que nós fazemos. Qualquer pessoa que esteja no ensino médio, que esteja desejo e vontade de querer aprender ciência, seja muito bem-vindo ao programa e entre conosco nessa caminhada. É uma coisa que vale muito a pena, é uma experiência transformadora em diversos sentidos, tanto na perspectiva de aluno quanto na perspectiva de cidadão. Eu pretendo seguir carreira na área das ciências exatas, mas ainda assim almejo ser professor, então, entendendo meu papel social, ter esse contato com a área das ciências sociais é uma obrigação e um certo dever, como professor e propriamente cidadão. Afinal, as ciências sociais são uma das partes mais fundamentais da esfera da nossa sociedade. Então, ter esse conhecimento, esse aprendizado direto com pessoas que estudam isso, que pesquisam sobre isso, é com certeza algo que transforma a perspectiva de cidadania que uma pessoa tem. E principalmente em questão de educação, você vai entrar aqui tendo uma noção sobre educação e você vai sair daqui tendo outra, onde um aluno não é apenas um ouvinte, e sim alguém muito importante no processo de educar e de ensinar os outros. E, como já foi dito, a sociedade é construída por cidadãos, por pessoas, e nós, que somos os jovens, temos o papel de nos educar para futuramente nós fazermos a diferença. Afinal, a ciência que está sendo feita hoje, no futuro será feita por nós. Então, é nosso dever estar preparado para que quando essa ciência for deixar nas nossas mãos,
conseguimos dar o próximo passo, numa procura de uma sociedade melhor, mais igualitária em termos de educação, que infelizmente é um dos grandes problemas que temos para resolver hoje em dia, entre vários outros. Termino minha fala falando que a experiência da Logos é, como já reforcei diversas vezes, divisora de águas e transformadora de mentalidade. Convido a todos os jovens que têm dúvida, que têm aquele friozinho na barriga, a engolir o seco e vir e pôr a cara a tapa para tentar fazer a diferença do jeito certo. E eu faço um voto de confiança, porque com certeza é uma experiência que vale muito a pena no aprendizado. E é isso. Eu estou terminando minha pesquisa agora no primeiro ciclo e desejo boas-vindas a todos os próximos mentorados e mentores que virão no ciclo seguinte. É isso. Perfeita fala, Vitor. Ou Arthur. Tanto faz, né? No final das contas, mas muito obrigada, Arthur, pela sua fala. Assim, a Logos também teve muita sorte de ter você como nosso mentorado. Você, especificamente, assim, particularmente, além de mentorado, tem um espírito, assim, educador. Arthur, ele sempre... isso é uma característica muito legal também que a gente tem na comunidade da Logos, que os mentorados entre si acabam se ajudando muito. Assim, a gente tenta interagir bastante. Assim, se alguém leu alguma coisa e lembrou da pesquisa que outro mentorado está fazendo, compartilha entre si, compara texto para ver, para pedir sugestão, pedir comentários, enfim. E o Arthur é sempre teve muito essa iniciativa, assim, de interação entre os mentorados. Então, também esse ciclo foi, assim, muito, muito, muito sortudo de ter a presença de Arthur nele. Então, Arthur, muito, muito obrigada por sua fala, por sua disponibilidade de compartilhar seu relato. E agora, nessa parte final da nossa reunião, do nosso encontro, eu vou falar um pouco sobre o processo seletivo do próximo ciclo. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente para mostrar o link aqui, que a gente vai compartilhar, que eu vou compartilhar aqui no chat, que vai ser a inscrição para os mentorados. Também tem, claro, a inscrição para os mentores, mas eu vou focar na inscrição para os mentorados. E dar algumas dicas para vocês sobre como a gente faz essa avaliação. Então, aqui são as informações mais básicas, informações pessoais, então e-mail, nome, pronomes que você usa, idade, cidade, estado, número de celular, Instagram, a instituição que você está matriculada, enfim, essas informações mais pessoais. E aí, a partir daqui, a gente tem essas áreas de interesse que vocês selecionam qual que vocês se identificam mais. E a partir disso, eu tenho algumas perguntas que a gente faz, que são: o que te motiva a participar da iniciativa Logos? O que você faz no seu tempo livre? O que faz de você um ser único? Qual característica, acontecimento, experiência ou habilidade te torna diferente das outras pessoas? Sobre o que você pretende pesquisar e de onde vem esse interesse por esse tópico? Ressaltando que você pode mudar, claro, porque uma vez que você entra no programa, você tem contato com vários outros temas, então é a coisa mais natural do mundo você mudar de ideia ao longo da pesquisa que você vai fazendo. Como sua participação na iniciativa Logos contribuirá com seu desenvolvimento como estudante do ensino médio, seus estudos universitários e ou carreira. E aí aqui não são mais perguntas assim, são mais perguntas de logística mesmo, de disponibilidade, porque, enfim, como eu mencionei antes, a Logos demanda bastante tempo, não tempo da carga obrigatória, que isso é apenas, assim, repetindo, são apenas 2 horas semanais, mas demanda muito tempo de trabalho individual, então, assim, essa questão da disponibilidade é algo muito importante. E aí aqui são outras perguntas mais também de logística, que horário que você tem disponível para encontrar com o seu mentor, como que você nos conheceu e algo mais que você queira compartilhar. E aí a gente também tem essa aqui, esse espaço para você adicionar um PDF de alguma produção que você já fez, para a gente ver como é a sua aptidão com a escrita, porque é algo muito importante. E, enfim, a gente não avalia tema, ou pode ser uma produção escrita sobre qualquer coisa, a gente só usa esse espaço aqui mesmo para
ter uma noção de como que você escreve mesmo. Então, é isso, a estrutura do formulário. Mas a minha dica é o seguinte: todas essas perguntas aqui, que são mais questões que a gente são mais subjetivas, né? Minha dica principal é que vocês sejam mais específicos possíveis. A gente, claro, não exige que você escreva uma redação de 500 palavras, de jeito nenhum. Assim, justamente a gente pede aqui máximo 250 palavras. Essa capacidade de você resumir informação é bastante importante, principalmente levando o contexto que você está querendo entrar em um programa de escrita acadêmica. Então, ter uma linguagem objetiva é importante. Mas a gente pede que você seja o mais específico possível, no sentido de que se você tiver por exemplo, se você tiver um interesse, cadê, meu Deus? Um interesse aqui sobre o que você pretende pesquisar, seja o mais claro possível sobre como você chegou nesse tema, por que que isso te interessa, como que você, pesquisando sobre isso, faria uma diferença na sua vida. Então, o que a gente mais gosta de ver mesmo é à vontade, assim, fica claro quando a gente lê um texto, se a pessoa está falando, assim, com o desejo de participar, com a necessidade, assim, a pessoa só consegue, assim, a pessoa consegue se enxergar dentro da iniciativa, conhecendo os mentorados, conhecendo os mentores, então, fica muito claro através da escrita quando a pessoa é, assim, muito específica sobre o que ela está falando, quando ela já tem envolvimento prévio com o tópico ou com o tema, quando você vê que a pessoa já está ali, quando você não vê que a pessoa brotou ali de paraquedas, sabe? Tipo, tudo bem você brotar ali de paraquedas, mas você também vai ser muito bem-vindo, mas a escrita que a gente normalmente mais consegue perceber a vontade de participar da iniciativa é quando você vê que a pessoa quer participar da iniciativa porque ela quer expandir um conhecimento que ela já tem uma certa aptidão, quando ela já tem um certo interesse. E todo mundo, você pode pensar que não, mas todo mundo já tem ao menos um interesse que você já tem assim uma proximidade, você já tem um aprofundamento. Eu com futebol, por exemplo, eu sempre gosto, assim, é um interesse que você a princípio não pensa que pode ser classificado como uma coisa acadêmica, mas estudando futebol de um jeito acadêmico é super possível. Então, qualquer interesse é válido, pode ser dança, pode ser futebol, pode ser super-herói, pode ser tudo você tem como relacionar com ciências sociais. Então, minha dica é realmente ser o mais específico possível em relação ao interesse que seja realmente algo que você seja apaixonado. Porque gente, é muito fácil escrever sobre uma coisa que você é obcecada, tem um interesse, assim, anormal. É muito fácil escrever é, sobre algo qual você é apaixonado nesse nível. Então, essa é a minha dica principal, seja específico e escolha para falar sobre alguma coisa que você realmente tenha muito interesse, porque dessa forma a gente vai conseguir enxergar a sua vontade mesmo de participar do programa. Mas basicamente isso, minha dica. Eu vou compartilhar, não sei se a Manu já... Ah, não, isso aqui foi só o Juliano comentando no chat. Eu vou compartilhar aqui com o link do formulário com vocês, que a gente prometeu, né, que a gente ia compartilhar aqui primeiro esse link, deixa eu pegar ele. E aí vocês, se não funcionar, que eu acredito que vai funcionar, perdão, vocês mandam mensagem no Instagram, que aí a gente arruma, se não estiver funcionando. Mas eu acredito que vai dar, não vejo motivo para que não funcione. E aí vocês podem copiar aí e já fazer a inscrição de vocês. Mas, nossa, eu comecei a espirrar do nada aqui. Perdão, um segundo. Problemas técnicos, São Paulo tá muito frio, não tô acostumada com isso. Mas, enfim. Então, gente, esse foi o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado.
dos relatos que a gente compartilhou aqui e das dicas que a gente também mostrou. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está sempre aberto para tirar as dúvidas de vocês pelo Instagram ou pelo e-mail ou por onde vocês acharem que for mais fácil de se comunicar com a gente. A gente está sempre ativo em em todas as mídias. Então, é isso. Que a gente ficou muito feliz que vocês puderam comparecer aqui, assistiu a gravação até o final também. Muito obrigada. E é isso. Fica o convite de vocês se inscreverem para esse nosso próximo ciclo. E a gente está ansioso para ler as inscrições de vocês, marcar entrevistas e ter vocês como participantes da iniciativa Logos aqui nesse futuro próximo. Então, muito, muito obrigada.